Ainda não apareceu para mim, coisa a parte da gravação, foi iniciada. Bom, então, muito bom dia para todo mundo. A gente está aqui hoje para defesa do mestrado da Ana Clara Rocha Franco, cujo título é Coprodução de Autonomia na Atenção Primária à Saúde de Belo Horizonte. Eu gostaria de apresentar para vocês a banca. Eu sou Cláudia, sou orientadora da Ana. Ana Clara, né, está aí, vocês conhecem também. E temos aqui na nossa banca, né, e eu tenho o prazer de, inclusive, né, de apresentá-las, a Luciana Quinde, professora da PUC Minas, e a Regina Celi Ribeiro, que é da UFMG. O nome está Bárbara lá, que apesar de Bárbara, como diz a Luciana, o nome dela é Regina. Então, nós vamos começar. Eu agradeço muito as colegas, agradeço aí a presença das pessoas que estão aí nos ouvindo, apesar de que, né, é um momento aqui que não há tanta interação com o público que está ouvindo, né? Quem tem aí a fala é apenas a banca, né? Mas haverá um outro momento em que a Ana poderá apresentar a pesquisa dela para as pessoas participantes, né? Como também já começou a apresentar também para o laboratório, para os colegas e agora para os participantes, tá bem? Bom, então, basicamente, para quem não conhece né, vamos dizer assim, como funciona uma banca, Ana Clara vai ter até 30 minutos para apresentar, né, a pesquisa. Na sequência, eu vou passar a palavra para, geralmente, o professor que é mais externo, no caso, a professora Luciana Quinde, para que ela possa trazer as contribuições dela para a conversa com a Ana Clara. Ana Clara vai responder, depois passo a palavra para a professora Regina, que vai fazer o mesmo, e aí eu, Regina e Luciana, ao final, depois que a Ana responder a Regina, vamos sair para uma outra sala. Eu vou mandar o link para vocês, Luciana e Regina, pelo WhatsApp. Vou criar uma sala no Meet. Aí a gente passa para o Meet, vocês ficam aqui e a gente vai debater sobre a aprovação da Ana, conversar sobre isso para voltar para dar o resultado e a leitura da ata final. Ok? Então, Ana Clara, muito boa sorte aí na sua apresentação. A palavra está com você. Bom dia, gente. Peço desculpas de antemão pela confusão com o link e com a transmissão, mas acho que a gente conseguiu contornar um pouco, colocando todo mundo na sala. E se tiver algum problema ainda, vocês podem mandar mensagem, tipo, no chat ou no WhatsApp, que a gente tenta solucionar para todo mundo conseguir ver. Agradeço a professora Regina e a professora Luciana pela participação e pela disponibilidade de troca e de compartilhamento da escrita do projeto e também de fazer comentários. Queria me apresentar primeiro, né? Regina participou comigo na banca de qualificação, que bom tê-la aqui de novo, e que bom receber suas contribuições, Luciana. Eu sou Ana Clara, eu sou psicóloga, participo, né, do programa de pós-graduação de psicologia da UFMG. O meu projeto ele se chama Coprodução de Autonomia na Atenção Primária à Saúde e ele é orientado pela professora Cláudia Penido. O projeto se localiza na psicologia social, na linha de pesquisa de cultura, modernidade e modos de subjetivação. E aí eu queria começar apresentando meu projeto, contando um pouco o que me levou a pesquisar coprodução de autonomia na atenção primária. Eu tenho uma trajetória de vivência e de experiências da graduação e de trabalho na atenção primária à saúde, e o meu interesse pela construção dessa pesquisa, ele se deu principalmente através de um estágio que eu participava com a Cláudia em grupos de promoção da saúde na atenção primária e que, em alguma medida, eu observava que eles tinham uma certa posição de tutela e de paternalismo dos trabalhadores em relação aos usuários. E aí, isso me instigava muito, a gente trocava muito na sala de aula,
E nasce, então, tipo, dessa inquietação e da inquietação também através de outras vivências, como a participação no Versus, enquanto trabalhadora na APS, de se pensar se há coprodução de autonomia entre usuários e trabalhadores nas práticas de cuidado na APS em Belo Horizonte. E se há essa possibilidade de coprodução de autonomia, como se dá esse processo? E aí eu queria, para começar, dizer um pouco o que eu tenho considerado autonomia e o que eu tenho considerado mais que autonomia, autonomia na atenção primária à saúde. A autonomia na atenção primária à saúde, ela se localiza principalmente com 3 pontos importantes da Política Nacional de Atenção Básica e que interage com conceitos e fundamentos muito importantes para o SUS como um todo. São eles a integralidade, a equidade e a promoção da saúde. A atenção primária, ela tem como objetivo desenvolver uma atenção que seja integral e que impacte na situação de saúde e autonomia das pessoas e nos determinantes e condicionantes de saúde da coletividade. Ou seja, um dos objetivos da atenção primária à saúde é a promoção da autonomia de modo do sujeito e também que impacte na coletividade, nos determinantes sociais de saúde. E de que autonomia que a gente está falando? Para poder pensar a autonomia, a gente construiu nesse projeto um arcabouço teórico para localizar a autonomia na saúde, no SUS, na saúde coletiva. E esse arcabouço teórico, ele é construído com os referenciais, que são os referenciais que também são importantes para os autores da saúde coletiva. Na pesquisa, a gente parte de um entendimento que o Kant, ele inaugura o conceito de autonomia na modernidade e por isso ele é um teórico importante para a gente pensar a autonomia hoje. O Castoriadis, ele é considerado o filósofo da autonomia e ele tem 2 conceitos muito importantes para a autonomia na saúde coletiva, que é a praxis, que é entender a autonomia como um exercício, como um fazer, e a autonomia social, que é entender a autonomia para além de um ponto do sujeito, mas entendendo que a autonomia ela é construída socialmente. O Foucault, ele tem uma contribuição importante para o debate da autonomia quando ele propõe um conceito e uma noção que é a ideia de cuidado de si, que é o cuidado consigo. E esse conceito é muito importante quando a gente pensa a autonomia como prática de liberdade. O Paulo Freire, ele também é um teórico importante, principalmente por ser um teórico brasileiro e por compreender a realidade do Brasil, e ele fala da autonomia, em pedagogia da autonomia, principalmente nessa relação da autonomia com a educação. Ou seja, ele pensa a autonomia entre educador e educando, e é uma matriz importante para a gente pensar a autonomia entre trabalhadores e usuários. E aí um conceito importante também na construção desse arcabouço teórico, que é, aparece quando a gente vai poder pensar a literatura da autonomia, é a ideia de empowerment. E o empowerment, ele aparece na literatura principalmente a partir das políticas de participação e controle social. E o que seria o empowerment? E a sua relação com a autonomia seria um aumento do poder e da autonomia, tanto pessoal quanto coletiva. Então, a gente está falando de uma autonomia na saúde coletiva e na atenção primária, que é um nível de atenção do SUS, uma autonomia que ela é construída nas relações e construída socialmente. E autonomia na saúde coletiva? A gente resolveu trabalhar com 2 autores, principalmente, que é a Rosa Nonoco Campos e o Gastão Wagner Campos, e eles entendem a autonomia, eles conceituam a autonomia como a capacidade dos sujeitos compreenderem e agirem sobre si mesmos, além de lidarem com suas redes de dependência. Então, o que a gente está dizendo que é autonomia? A autonomia é uma capacidade reflexiva do sujeito de compreensão, mas também de ação sobre si e sobre sua rede de dependência. Então, é a forma como o sujeito age socialmente em relação ao seu cuidado em saúde, nesse caso. Os objetivos do projeto. O objetivo geral dessa pesquisa foi, então, analisar os possíveis processos de coprodução de autonomia em prática de saúde na PS de Belo Horizonte. Ou seja, a gente está analisando a possibilidade de a construção dessa autonomia, que eu falei que é a capacidade de refletir e agir sobre a sua saúde, na coprodução, ou seja, na relação
entre usuários e trabalhadores, ou seja, nessa relação, no encontro com o profissional da saúde, no centro de saúde, nas práticas de saúde, nas visitas domiciliares, em todas as práticas possíveis no âmbito da atenção primária, essas práticas, elas envolvem e possibilitam processos de coprodução de autonomia, ou seja, essa capacidade entre usuários e trabalhadores? Essa é a nossa pergunta. E tem como objetivo específico analisar elementos que os trabalhadores e usuários associam a uma prática de cuidado na atenção primária à saúde, que amplia as condições do usuário pensar e intervir sobre a sua saúde. Tem também como objetivo analisar os limites e as potencialidades para a coprodução de autonomia entre esses trabalhadores e usuários na atenção primária. A metodologia da pesquisa. Esse estudo é uma pesquisa qualitativa em saúde e a gente usou como técnica de produção de dados as entrevistas abertas, presenciais e online. Por que a gente usou entrevistas presenciais e online? Na construção desse projeto, ela foi permeada pela Covid-19, em momentos de mais fechamento e em alguns momentos de abertura, de acordo com as normas técnicas sanitárias vigentes propostas pela Secretaria Municipal de Saúde. No início da coleta de dados, da produção de dados das entrevistas, havia uma restrição e alguns trabalhadores optaram porque era mais seguro e também porque era uma norma, né, tipo assim, uma recomendação sanitária, que a entrevista fosse realizada de forma online, devido à transmissão da Covid. Essas entrevistas elas foram realizadas de março a julho de 2022 e o critério para a quantidade de entrevistas realizadas foi o critério de saturação proposto pela MINAI. A Covid ela impactou na produção dos dados nessa pesquisa, na metodologia, mas também permeou a escrita, permeou o encontro com os trabalhadores, permeou a fala, até o meu próprio processo de estar no mestrado, porque eu não tive, por exemplo, nenhuma aula presencial. Então, a Covid ela foi um atravessamento dessa pesquisa, não só metodológico, mas também de produção de sentido da pesquisa para mim e para o grupo de pesquisa. Quem são os participantes dessa pesquisa? Como eu disse anteriormente, os participantes são os usuários, os trabalhadores e especialistas na atenção primária à saúde. Os trabalhadores, eles foram indicados por informantes chaves e esses informantes, eles eram colaboradores, gestores e trabalhadores que colaboraram em outras pesquisas anteriores no LAGIR. Esses informantes indicaram, então, os trabalhadores, que são de 6, e tanto são os trabalhadores, e os próprios trabalhadores entrevistados indicaram os usuários. Tanto os usuários quanto os trabalhadores são de distintos distritos sanitários, sendo 3, Barreiro, Pampulha e Oeste, e de 6 distintos centros de saúde. A gente entrevistou também 2 especialistas, porque tem por entender que é pouco difundido na literatura a ideia da autonomia na atenção primária, e por isso a gente contou com 2 especialistas para poder construir tanto o arcabouço teórico quanto o referencial para a pesquisa. Eu vou usar, na verdade, durante toda a apresentação dos resultados, usuários e trabalhadores no feminino, porque a maioria das entrevistadas foram mulheres, então, para dar esse recorte. E aqui no slide tem uma tabela, então, desses profissionais. Os profissionais, os trabalhadores, eles são da equipe de saúde da família ou do NASF-AB, ou seja, médico, enfermeiro, psicólogo, nutricionista, terapeuta ocupacional, entre outros. A análise de dados dessa entrevista foi realizada através da análise de conteúdo do tipo temática proposta por Brown e Clark e teve a triangulação de pesquisadores. O que é isso? A análise ela foi feita a partir das entrevistas com categorização em temas e todos esses temas, antes da escrita, eles foram pensados conjuntamente e estranhados, que a gente chama, pela pesquisadora orientadora da pesquisa, por professores convidados e por estudantes de iniciação científica e pós-graduação do LAGIR. 2 de 10 para
Eu vou apresentar, então, agora os resultados e a discussão dessas entrevistas. O primeiro ponto que eu queria apresentar para vocês é sobre os elementos que alguns trabalhadoras e usuárias associaram à coprodução de autonomia. Então, quando a gente ia para a entrevista e perguntava, com uma pergunta disparadora, que era a entrevista aberta, né? O que elas entendiam como capacidade de agir e refletir sobre a sua saúde, os elementos que apareciam como sinônimo de autonomia e para evocar autonomia eram três: autocuidado, responsabilização e vínculo. Eu primeiro vou falar sobre o autocuidado e a responsabilização e depois eu trago o vínculo para a gente entender a amarração entre eles. O autocuidado, ele aparece no intuito de que as trabalhadoras e usuárias, elas atribuem ao autocuidado uma certa independência no cuidado em saúde. Ou seja, o autocuidado, ele é evocado quando as profissionais e as trabalhadoras também querem dizer de uma lógica de cuidado que é individualizada. Ou seja, há uma prescrição na prática de saúde, e essa prescrição, quando é uma prescrição de um autocuidado, é aquele cuidado que é feito fora, né? Então, tem uma ênfase a isso nas entrevistas que é desse caráter individual da produção de autonomia. Então, se a gente for pensar, tanto na concepção dos profissionais, elas admitem que elas que ensinam e convencem sobre o autocuidado e reforçam um lugar técnico que ele é muitas vezes desvinculado de uma produção tanto histórica quanto territorial, quanto afetiva, que poderia aparecer na construção desse cuidado de forma conjunta. A responsabilização, ela aparece muito conjuntamente com o autocuidado, e ela é uma responsabilização que a gente chamou na pesquisa de uma responsabilização individual. O que é isso? O trabalhador, ele admite, a trabalhadora, que ela prescreve uma orientação, uma recomendação, uma medicação, e que se o usuário não executa e não efetiva esse cuidado, é de responsabilização do usuário. Ou seja, as trabalhadoras, elas dizem que tem um momento que é preciso, inclusive, passar a bola para o usuário se responsabilizar, e com isso tem uma responsabilização e uma culpabilização. Porém, a gente tem que entender também que muitas vezes tem uma ressalva das trabalhadoras muito importante, que não dá também para a construção do cuidado ser paternalista e ser de tutela, onde elas também se responsabilizem unicamente pelo cuidado do usuário. Ou seja, não dá para o usuário se responsabilizar sozinho, nem a trabalhadora se responsabilizar sozinha. Então, o cuidado, ele precisa acontecer de maneira conjunta para que ele possa ser produtor de coprodução de autonomia. Porque se ele é um cuidado que ele é de responsabilização única, ele cumpre o prescrito, que é uma ideia do modelo biomédico, que o cuidado em saúde é doença, tratar doença. Então, esses foram os pontos do autocuidado e da responsabilização. O que aparece como um ponto potente e importante para se quebrar esse modelo biomédico e esse cuidado que é separado, esse cuidado que é da independência e individualizante? O vínculo. Para muitas trabalhadoras e para muitos usuários, o vínculo ele é uma aposta e um dispositivo potente para a coprodução de autonomia. E ele foi uma condição super importante para a gente pensar a coprodução, porque é o vínculo que possibilita essa relação de coprodução. Então, a coprodução é feita na relação, né? E aí, o vínculo, ele aparece, então, como uma condição para essa coprodução de autonomia, ou seja, é difícil a gente falar se é um bom vínculo, mas essa qualidade do vínculo, ela permeia essa relação. E um ponto super importante, apresentado pelas trabalhadoras e pelas usuários, é que o ACS, ele foi o profissional que teve um destaque
nessa possibilidade de coprodução de vínculo, porque ele é um profissional super importante que está no território, que conhece a família, que conhece a rede de dependência das pessoas, dos usuários, dos sujeitos. Então, o ACS é super potente para a construção desse vínculo e para a quebra desse modelo prescritivo e biomédico que muitas vezes permeia as práticas de saúde com essa ideia do autocuidado e da responsabilização. Eu queria destacar que não é que o autocuidado não seja importante, ele é muito importante principalmente nas doenças crônicas, mas a ideia de coprodução de autonomia, ela amplia essa ideia do autocuidado de independência, porque não dá para a gente tratar o autocuidado como independência, porque ele não é isso, e nem o vínculo como dependência. É preciso que a gente amplie essa ideia de autonomia na possibilidade de coprodução. Um segundo ponto de discussão diz a respeito das potencialidades e dificuldades para a coprodução de autonomia entre trabalhadores e usuários na APS. Tem algumas condições apresentadas principalmente pelas trabalhadoras que habilitam ou inviabilizam a coprodução de autonomia. A primeira delas são algumas condições crônicas. Então, as trabalhadoras, elas nomeiam algumas condições que atravessam e influenciam nessa possibilidade de coprodução de autonomia. Tanto usuários com diabetes, hipertensão ou alguns transtornos mentais, eles têm um vínculo mais próximo, né, do centro de saúde e tem ali uma manutenção desse cuidado que diz a respeito dessas condições. E esse ponto é um ponto destacado quando a gente vai poder pensar essa capacidade de refletir e agir sobre a sua própria saúde. Vou dar um exemplo, que é um exemplo de transtornos mentais, da saúde mental, que muitas vezes é entendido como se o usuário vai no centro de saúde para tomar uma medicação específica, é entendido muitas vezes como não ter ali uma produção de autonomia, mas não quer dizer que pelo fato dele ir no centro de saúde tomar uma medicação, esse processo não pode ser um processo autônomo, ele pode ser. É tudo sobre um manejo dessas condições, do vínculo e da forma compartilhada desse cuidado em saúde. Um segundo ponto dessas condições que habilitam ou inviabilizam diz de uma dicotomia construída pelos trabalhadores e também reconhecida pelos usuários, que diz de dois pontos. Alguns usuários, eles são nomeados como usuários bons e outros são nomeados como usuários difíceis. Os usuários bons, eles são aqueles que os profissionais consideram que têm cabeça aberta, que chegam no centro de saúde mais tranquilo e há neles uma atribuição de características que as profissionais admitem que essas características são características que facilitam, que corroboram para a coprodução de autonomia. E o que elas entendem como coprodução de autonomia? É que no encontro nas práticas de saúde há a possibilidade de conversa, escuta, diálogo, de construção com esses usuários que são considerados usuários que estão abertos para essa construção. Por um outro lado, tem uma nomeação de usuários que são difíceis, brigantes, cabeça fechada, que têm menor condição, que em alguns momentos são nomeados até que parecem desistir da vida, do tratamento, e esses adjetivos foram usados para dizer de usuários que têm uma possibilidade de coproduzir autonomia mais árdua ou ausente devido a uma característica ou uma condição de saúde que se admite que esse usuário não possua, por exemplo. E aí, um ponto importante de se ressaltar é que nesses usuários difíceis, a gente identifica que tem uma construção de um preconceito, porque muitas vezes esses usuários são usuários de algum programa social, que fazem uso abusivo de álcool e outras drogas, que tem alguma identificação no território também, que já nomeiam como usuários difíceis. Então, essa dicotomia foi também identificada pelas usuárias como elas se sentem quando vão para alguma prática no centro de saúde. E aí, um contraponto importante para se pensar nessa dicotomia é entender que um dos princípios do SUS é a universalização. E aí, através
da universalização do acesso, é preciso entender que é preciso que o SUS e a atenção primária atenda a todos, independente da nomeação, se é difícil ou se não é, e dessas características que possibilitam ou inviabilizam essa produção. E aí um contraponto importante para essa ideia foi pensar na ideia de cidadania, que a ideia de cidadania ela é atrelada à ideia de autonomia para a construção dessa possibilidade de coprodução que incida nas redes de dependência, ou seja, que seja capaz de uma transformação, de uma mudança, tanto no cuidado de saúde a nível singular da subjetividade, mas também a nível de mudança da sociedade. Um outro ponto apresentado como dificuldade e desafio foi a estrutura e os processos organizacionais do centro de saúde. Então, muitos profissionais identificam que como uma dificuldade para construir esses vínculos e essa possibilidade de escuta, de diálogo com os usuários, é que tem uma rotatividade muito grande de profissionais, principalmente do profissional médico, e que impacta diretamente na construção da estratégia de saúde da família e que dificulta, então, essa escuta. Um outro ponto apresentado foi a alta demanda que é dirigida no centro de saúde, então as profissionais e também os usuários identificam que tem pouco tempo para essas práticas e a frequência às vezes também é muito espaçada. Isso corrobora com o monopólio prescritivo do que com a possibilidade de se construir conjuntamente. Ou seja, se você tem pouco tempo para uma prática de saúde, essa prática ela vai ser mais pautada na prescrição, na lógica prescritiva, do que nessa possibilidade de construir conjuntamente. Então, tanto os profissionais quanto os usuários, eles identificam tipo, essa dificuldade, tanto para a execução do trabalho, quanto para o acesso. E um contraponto para isso é que muitos trabalhadores, muitas trabalhadoras e muitas usuárias dão saídas criativas para poder driblar as dificuldades da estrutura e dos processos organizacionais, que seriam muito potentes também numa construção da APS. E aí, para terminar, não sei como é que eu estou de tempo. Tá tranquilo, Cláudia? Para terminar, queria fazer as considerações finais sobre esses resultados e sobre essa discussão apresentada. Então, do autocuidado, da responsabilização, do vínculo, dessas condições que habilitam e inviabilizam, e também da estrutura e da organização do centro de saúde. Então, o primeiro ponto de discussão é uma necessidade de coletivizar a autonomia nas práticas dos profissionais da APS, de modo que a autonomia ela não seja entendida apenas como uma transmissão ou um ensino direcionado do profissional para o usuário, e sim entendida como um produto coletivo que ele é engendrado nos encontros e nas diversas práticas no território, tanto dos profissionais quanto dos gestores. É preciso também um fortalecimento disso que foi identificado como potente, que é o vínculo para a coprodução em saúde de uma forma geral. Então, é preciso fortalecer esse vínculo. E como é que fortalece esse vínculo? Pensando, inclusive, por exemplo, nessa rotatividade, nessa estrutura, nessa organização da equipe de saúde da família também. Um outro ponto importante é a formação, através da educação permanente em saúde, de dispositivos que são dispositivos potentes da Política Nacional de Atenção Básica, da Política de Promoção da Saúde, de humanização, que favorecem a ideia da autonomia como objetivo da atenção primária, ou seja, educação permanente em saúde na clínica ampliada, no projeto terapêutico singular, no apoio matricial. Um outro ponto importante seria uma valorização do saber dos usuários nas práticas de saúde, porque se tem um reforço das usuárias e dos profissionais que tem algo que é cultural na forma como se organiza tanto o serviço quanto as práticas de saúde, e principalmente tem um ponto que parece, né, que é dito, tipo, que as usuárias elas aceitam ou gostam de práticas que são mais prescritivas, é necessário também valorizar quando os saberes dessas usuárias eles aparecem para poder construir o cuidado em saúde.
E para além de valorizar esse saber, é preciso fortalecer os espaços de reflexão em cuidado em saúde dos usuários, que possibilitem, por exemplo, trocas desses saberes, que sejam considerados importantes e que busquem contribuir, inclusive, para o empoderamento das usuárias no processo do cuidado em saúde. E isso é um exercício da cidadania. E, por fim, entendendo, né, a importância da atenção primária à saúde como coordenadora do cuidado nas redes de atenção e nos níveis de atenção do SUS, é preciso entender que a atenção primária à saúde ela é potente também na possibilidade de construção de processos de saúde orientados pela coprodução de autonomia. Ou seja, a atenção primária à saúde é uma aposta para a coprodução de autonomia, é uma aposta de trabalho de muitas, é uma aposta, né, de acesso de muitos usuários também, e é preciso que o cuidado pautado na atenção primária, ele seja orientado pela essa possibilidade de coprodução de autonomia, que ela seja feita através de escuta, de valorização desses saberes, de construção conjunta, de fortalecimento do vínculo, e que seja também um espaço potente para a produção de subjetividades que são diversas, plurais, e que corroboram com o exercício da cidadania. Então, eu acho que é isso. É uma síntese do trabalho desses 2 anos e meio, permeado aí pela pandemia, a escrita também, permeada por esse momento que a gente viveu. Então, acho que um pouco isso que eu queria apresentar para vocês. Espero ter ficado claro, sucinto, não ter atrasado ninguém. E obrigada pela escuta e pela discussão. Ótimo, Ana. Obrigada pela apresentação aí para a gente. Não gastou nem 30 minutos, muito bom aí o tempo. E aí eu já passo imediatamente para as contribuições da professora Luciana Kinde, da PUC Minas, a quem eu agradeço imensamente essa disponibilidade e a presença. Eu que agradeço, meninas. A gente estava descobrindo aqui no início da nossa conversa, antes ali das tentativas no YouTube, que já tem 20 anos que a gente se conhece, né, Regina? E Cláudia veio só um pouquinho depois. A gente meio que se encontrou juntas em 2003, né, Cláudia? Também vai fazer 20 anos em fevereiro do ano que vem. Muito bom estar aqui, Ana. Não sei se a gente conhece, mas de cara eu fui lendo desde o título da sua dissertação e os agradecimentos. O Latour que falava que alguém devia fazer um livro sobre prefácios, agradecimentos, esses elementos pré-textuais, né? Porque eles dizem muito do trabalho que a gente vai ler. Você começa falando de sua avó, e eu fiquei muito emocionada com isso, até parei de ler o texto. Quando o texto me afeta nesse grau, eu preciso dar uma distancinha. Aí fui ler eu mesma, porque recentemente, em 2020, eu fiz um conto sobre minha avó, que era uma mulher da roça. Depois eu vou te mandar, assim. Fiquei muito emocionada e já me envolveu, seu trabalho já me envolveu num nível muito pessoal, desde o título, processos participativos. É o meu interesse permanente de estudos, né, na aproximação com a saúde pública há muitos e muitos anos. Então, fiquei muito mexida pelo seu trabalho. Eu acho a autonomia uma discussão importante em qualquer cenário, e na saúde está colocado na dimensão principiológica e nas diretrizes de atuação do SUS, às vezes nas entrelinhas, às vezes nem tanto, e na maior parte das vezes, quando refletida em reuniões de trabalho, educação permanente convoca muito o tema, me coloca sempre com uma pulga atrás da orelha, né? Se é algo sobre o que se tem, como diz o Marco Ackermann, falando de intersetorialidade, consenso discursivo, mas dissenso prático. Então, todo mundo sabe que tem que fazer produção, coprodução, né? E esse texto que te é referência, e é de fato referência para quem estuda subjetividade e autonomia na saúde, da Rosana e do Gastão, sempre me inquietou também, né? Acho que nas bases que eles vão, Castoriadis, eu não consigo localizar uma versão
radicalmente dialógica de subjetividade, né? Porque, no fim das contas, o que se quer fazer emergir é o tal sujeito autônomo, e com um viés de permanência que me inquieta bastante. Mas eu adorei o seu trabalho, assim, ele é super bem executado, generoso conosco que estamos lendo, né? Você vai informando para a gente de onde aparece sua questão de pesquisa, que está super clara, bem formulada, os objetivos muito coerentes com aquilo que você constrói de questão, com a trajetória e a experiência anterior. A decisão sobre a organização do texto é muito legal, está encadeada, está bacana, cumpre tudo que precisa ter na dissertação e mais, eu acho, né? Então, gostei muito deste texto institucional, a dissertação de mestrado. E queria te convidar para pensar, eu não sei se vocês já publicaram fragmentos da dissertação, mas queria convidar para pensar aí em alguns, não tem grandes encomendas de ajuste, né? Assim, tem algumas inquietações que eu deixei lá no texto para você. Eu vou te mandar depois meus rabiscos, não sei se você vai entender minha letra, tá? Depois você eu tenho seu e-mail, mas quero te mandar depois, e aí você vê o que faz com isso. Não estou fazendo encomendas de alterações profundas para a versão de biblioteca, mas quero aqui pensar com você, e você decide com Cláudia depois como vai desdobrar isso em produções, porque eu acho que tem contribuições importantes no seu trabalho, mas queria te convidar, compartilhar com você algumas das minhas inquietações. Com relação ao capítulo em que você faz essa brevíssima, eu gosto também que não volta lá, fazer histórico do SUS, eu vejo dois movimentos, um hipersintético, que foi o seu, e o povo que vai resenhar toda a história do SUS. Eu queria te convidar para pensar assim, se essa base do texto te for guia para a produção de artigos, capítulos, apresentações futuras. Queria te convidar para incluir, mesmo sendo breve, eu gosto mais das coisas breves para essa releitura do SUS, porque já tem muita produção sobre a história do SUS, e ela é difícil, porque ela é muito idealizada. Juro, sim, me dá um pouco de antipatia às vezes, as grandes revisões, porque a gente entra na loucura de uma narrativa estável, da maravilha que foi a criação do SUS, a gente perde as tensões que foram produzidas na construção do SUS. Vou te convidar para ler uma pesquisa que eu produzi em 2010, mas eu estava interessada em como se construiu, eu estava indagando o que é isso, a participação no SUS, né? Então, se te for útil, é uma leitura que talvez possa te ajudar a pensar na história do SUS, que eu acho, particularmente, mas pode ser o meu viés, que não dá para fazer uma discussão de autonomia no SUS sem mencionar 8.142, que a questão da participação e da presença do usuário nos processos decisórios do SUS, né, consultivos decisórios, as conferências e os conselhos, ele foi vetado na 8.080. Então, eu te sugiro, pelo menos, incluir 8.142, que já dá esse saborzinho de que a participação estava ali, né, na construção do próprio sistema, e a participação é um canal de interlocução garantido na estrutura do SUS. Se ela acontece, é outra história, né? E queria te convidar para ler. Para mim, continua sendo, como é um texto histórico, continua sendo a melhor revisão histórica sobre o SUS, um capítulo da tese do Cornelius. Está em inglês. Eu já tentei convencer o Cornelius de traduzir de todas as formas, porque ele, até no olhar estrangeiro dele, faz uma leitura menos apaixonada, eu diria, né, do SUS. Eu não sei se eu tenho esse capítulo escaneado, mas a gente dá um jeito para você, se você quiser ler. Para o texto, talvez seja a única coisa que eu te pediria, assim, olha, coloca lá que teve 8.142 também, né? Porque ela é importante. Também me senti tocada muito pessoalmente em alguns pontos ali do início do seu trabalho, o seu olhar para a Dona Isabel, que participava só com o olhar. Eu acho lindo isso, né? Porque também, embora ali eu acho que eu posso estar errada, mas você estava dizendo, não basta participar só com o olhar,
eu fico olhando também como a idealização da autonomia é exigente, né? Pressupõe um tipo de ação no mundo mais contundente do que o olhar. E eu, honestamente, ando cada vez mais inspirada pelas participações mais silenciosas, né? Não significa que as pessoas não estejam lá quando elas não estão super engajadas. Ao contrário, né? Você pode ter situações em que a pessoa está super engajada, mas é por insurgência irrefletida, né? Uhum. Então, enfim, eu fiquei muito tocada com esse fragmento do seu texto e com o seu relato e sua perplexidade no programa de cessação de tabagismo. Cara, eu implantei o programa de cessação de tabagismo numa operadora de saúde como psicóloga. E, na época, o Ministério da Saúde ainda não tinha liberado o gestor central da operadora, de Brasília, claro, teve acesso aos documentos preliminares e mandaram para a equipe, né, implementar. E era toda era uma proposta de grupo, mas cognitivo-comportamental. Então, eu entendi perfeitamente o que você quis dizer, a série de prescrições, e a primeira coisa que a gente fez foi negociar localmente que aquilo a gente não ia fazer. Eu estava lá no auge do mestrado, eu estava no mestrado na época, discutindo, eu não lembro se era Lab Grupo, Lagir ainda, vocês têm que colocar no ar um textinho de história do Lagir, se já tem, me manda. Mas estava lá no auge das oficinas, né? A Regina também trabalhou com oficinas de mestrado. Eu falei, não, só consigo fazer se for uma coisa participativa, tipo oficinas em dinâmica de grupo, então vamos fazer. Foi legal, sabe? Mas, ao mesmo tempo, ali ainda não estava balançado. Eu achava que as oficinas iam salvar o mundo. Até fazer essa pesquisa que você cita com o João, em que a gente vai ver os grupos na saúde, e eu me dou conta, sim, quando a pesquisa bate e fala, tudo que eu pensava estava errado, é como, por vezes, a autonomia, participação, corresponsabilização, essas palavras grandes, né, que habitam a imaginação do que seja a participação do SUS e que te interessam tanto, que você discute com propriedade, com os recursos que você tem, a gente se dá conta que não existia, pelo menos no nosso olhar ali, nos 9 distritos, nas 9 práticas consideradas exitosas que a gente foi acompanhar, não existia participação pura ou prescrição pura, né? Porque o material humano, o material encontro, o material diálogo, ele não produz permanência nas posições, nesse tal sujeito autônomo, né? Uhum. E aquilo abalou meu mundo. E pior, eu estava me dando conta de que as práticas que eu defendi, orientava lá nos centros de saúde ali da Reunião Nordeste, elas, por mais bem conduzidas e por mais que a gente visse participação, né, posições dialógicas interessantes dos usuários, elas funcionavam sempre para um lugar de obediência, né, de docilização dos corpos e das condutas. Então, é muito difícil em qualquer nível da atenção, e aí eu estou colocando a primeira pulga, a primeira inquietação, tentando resumir e sintetizar. Qual é, de verdade, a produção de um sujeito autônomo em qualquer nível da saúde em que não se espere algum grau de docilização de corpos e condutas, sabe? Porque eu fico em dúvida, então, se o sujeito autônomo e se essas tecnologias leves promotoras de encontros mais autônomos em saúde, grupos, acolhimento, qualquer prática que a gente consiga ver, não tem como fim último que o sujeito incorpore para si algo que são os especialistas, e eu nem vou falar só o saber biomédico, porque você entrevistou, inclusive, saberes múltiplos no campo da saúde, né? Mas que a finalidade não seja uma certa... eu vou chamar de docilidade, porque você já está vendo aqui que meu interesse lá me focou. Né?
Essa é uma inquietação para mim, tá? Eu não estou achando que você tem que dar conta disso, não. Eu só estou colocando em reflexão como a gente também não tem uma idealização do sujeito autônomo, e quando a gente faz pesquisas como a sua, né, e já me aconteceu também de localizar, João e eu localizamos também esse usuário difícil, usuário indócil, e você tem vários deles que aparecem. Eu fiquei com vontade, porque vendo as perguntas que você faz, você induz a narração. Fiquei com vontade de você contar mais história nos artigos derivados da sua dissertação, contando para a gente mais histórias como esqueci o nome do moço com os bichinhos no pé, na ferida do pé. Seu Zé? Vou chamar ele de Seu Zé. Contando as histórias, a gente vê mais de perto posições desse tal sujeito autônomo que são mais do que esse par, o obediente e o difícil. Não é assim que você falou, mas eu acho que você localiza melhor do que eu, que você colocou no seu texto. Mas você tem, talvez, uma pessoa com um grau de escolaridade incapaz de entender aquilo que está sendo manejado no encontro de cuidado. Me pareceu que o seu Zé é um pouco assim, e um misto de quem não pode se privar do trabalho na roça, né? Então tem um misto de condições socioeconômicas, de escolaridade, que produz um sujeito não autônomo, né, que produz esse laço de dependência, mas talvez por ausência de uma competência cultural para alcançar esse sujeito. Tem o sujeito como a senhorinha que toma os banhos de folha, os chás, o limão, que é o encontro com saberes prévios que ela julga relevantes e ela tenta negociar com esses saberes que são produzidos no encontro do cuidado. E tem um terceiro que eu localizo ali, mas você pode localizar mais, né? Uma certa tipologia dos sujeitos autônomos ou não autônomos a partir das histórias que te contaram. Um outro que é o insurgente, né? Não é o difícil, é o que insurge. Pessoa que recusa. Não vou tomar. Ele falou para eu ler a bula, para eu não ler a bula, eu li a bula, não tomei, mas fui no outro médico. É um doce, né? Um dócil, é uma dócil, mas ao mesmo tempo insurgente, né? É um tipo de questionamento, é um tipo de autonomia que é difícil reconhecer como autonomia, quando a pessoa se insurge com relação àquilo, né? Enfim, estou aqui dizendo para você que por trás da ideia de um sujeito autônomo tem múltiplas formas de apresentação de si nesse encontro com o outro, né? No contexto do cuidado em saúde. E aí eu fiquei com vontade de ver isso explorado com mais profundidade, mais do que os grandes temas, quais são as histórias e que tipo de sujeito vai emergindo dos dados que você tem, que parecem riquíssimos, né? Me pareceu que você estava produzindo encontros muito sensíveis. Os técnicos me deixam mais chateada, assim. Eu achei isso, porque o técnico, os técnicos numa entrevista, né? A entrevista ela é uma, eu tenho cada vez mais apostado menos nas entrevistas, tá, Ana? Eu acho que a entrevista aberta é mais interessante do que as semi-estruturadas, mas eu acho que as produções narrativas, né, mais soltas, inclusive, elas têm sido mais interessantes, mas mais do que isso, as entrevistas em que você volta para o sujeito, conversa com ele de novo, põe mais camadas para olhar para essa experiência. De qualquer maneira, os técnicos vão te informando. Eu vejo aí duas histórias sobre os técnicos nessa relação produtora de autonomia. Os que se acham o máximo, os que falam, não, vínculo e já incorporei na minha prática. E os que caem em contradição, né, que mostram uma discursividade, mas no fim último é orientação para os corpos dóceis que entendem a importância do autocuidado. Então, estou te convidando aqui para o artigo derivado do seu material empírico, ele sair da categorização temática, se deslocar mais da categorização temática e ser mais indutiva, trazer um pouco mais essas histórias, sabe? Assim,
é um exercício, talvez, de trabalhar. Tem um momento que você usa narrativas. Me parece que você produziu boas histórias, sabe? Mas trazer um pouco essas histórias que te permitem localizar esse objeto aí que ficou perdido nas codificações técnicas que vêm a reboque nos textos, nas discussões teóricas, que é o que é isso, sujeito autônomo, no encontro entre técnicos e usuários, sabe? Mas aí emergindo dos seus dados e não recuperados do percurso teórico que você fez. Não que não seja útil, mas é porque esse percurso teórico ele vai te induzir para a idealização da autonomia. E o seu material empírico tem potencial, eu intuo, para produzir mais reflexão sobre o que é isso que a saúde quer quando fala em sujeito autônomo. Outro detalhe, eu acho que eu tenho que parar de falar, estou falando, Regina, que o problema é a gente se autorregular. Deixa eu ver aqui. É porque, Ana, e aí, assim, quero te sugerir, eu não sei também se você já pegou esse capítulo em que você faz a discussão conceitual de autonomia, achei super legal fazer isso, né? Rosano Noco, Castoriadis, Paulo Freire, Kant. Eu gosto, mas ao mesmo tempo eu fico me perguntando se isso também não poderia ser um exercício ainda mais analítico do ponto de vista teórico. Se esse artigo, se esse texto for derivar para um artigo teórico, né, um ensaio teórico, eu vou te recomendar a leitura de outro texto para se inspirar, tá? O Pedrinho Guareschi tem esse texto Ideologia, no Psicologia Social Contemporânea, ele foi escrito na década de 90, não é para você incorporar o conceito de ideologia, para ver lá o que o Pedrinho fez, que para mim é uma aula de como você trabalha conceito. Ele está atrás do conceito de ideologia, que ele entende que é polissêmico, escorregadio, difícil e com uma penetração na imaginação social muito estabelecida já, especialmente derivado de uma certa popularização das ideias de Marx, né? E aí ele pega os autores e constrói uma matriz com esses autores, né? Ele faz, então, com essa matriz, uma análise de qual é, então, a síntese que se faz de cada um desses autores sobre o conceito de ideologia. E faz uma decisão de qual daqueles conceitos, nesse caso Thompson, que ajudariam ele a entender uma prática cotidiana. Né? Ele é um estudioso das representações, estava interessado ali nos cotidianos, nas discussões, interações, tarará. Então, eu acho ele muito inspirador toda vez que eu quero ajudar uma pessoa a entender um conceito. Eu falo, olha, para entender um conceito, é legal você pegar uma variação de conceito, mas você tem que saber o que há de convergência, o que há de distância, mas principalmente o que há de especificidade nessa forma de conceituar. E qual é mais coerente com aquilo que você está estudando. Eu fiquei em dúvida no modo como você explana, e depois traz de novo os autores para aproximar dos seus dados, de qual conceito efetivamente te é útil, sabe? E fiquei mais intrigada ainda, que eu acho que você, com seu material empírico, pode criticar essa coisa tão bem estabelecida e que se repete, né, que eu acho que, apesar de expor todos os conceitos, o seu texto fica muito, circula muito em torno da definição que é emprestada de Castoriadis, de Rosano Noco e de Gastão, né? Que é o sujeito autônomo, o sujeito constrói sua autonomia numa rede de dependências, né? A coprodução, ela depende da expressão autônoma do sujeito, reflexivo, numa rede de dependências. E aí, eu fico em dúvida, sabe? Porque essa formulação, estou falando da minha impressão, essa formulação não rompe com uma posição individual, o sujeito autônomo olhado na individualidade das suas decisões, refletidas, pensadas a partir de um conjunto de dependências.
Acho que o seu material empírico, ele permitiria você olhar para uma situação dialógica. Gosto mais, evidentemente, da ideia de práticas de liberdade, não do cuidado de si. As práticas de liberdade em Foucault, elas pressupõem alternância. Mas a cilada é que a cena para a qual você olha, ela tem uma coisa difícil de resolver. A simetria, se a gente seguisse com Foucault, as relações são assimétricas sempre. A assimetria nas práticas de cuidado, ela é muito difícil de ser rompida. Tá? E aí, para encerrar, eu quero compartilhar, para sustentar isso, né, essa inquietação e deixar você reagir ao que você quiser. Essa simetria colocada, o profissional de saúde, a estrutura de saúde, né? Você vê, uma das cenas que é narrada por uma usuária que você entrevista, quando ela fala, quando eles vinham na visita domiciliar, era tudo muito melhor. As visitas domiciliares, elas costumam ser interessantes porque ali a simetria ela fica diferente, porque o território não é mais o do médico, da nutricionista, né? Da pessoa que representa os saberes de saúde, né? O território é da pessoa. Tem alguma coisa ali que sempre produz um certo desconforto, né? Mas é uma outra pesquisa, falar da diferença quando esse encontro se passa nos equipamentos de saúde ou quando se passa no domicílio. Mas pressupondo que você estava falando, e sua pergunta falava dos centros de saúde, a gente está falando de um território que é dos técnicos, né? Que é dos profissionais que estão lá cotidianamente organizando e gerindo cuidado. E aí, uma das cenas, porque tudo é antropologia quando você tem esse olhar, né? Então, era uma cena de estágio, eu estava esperando um médico de família para uma reunião, eu estava na sala de espera, e aí sai um casal. E o senhorzinho falava com... A mulher estava esperando ele fora. E aí ela falou, e aí, como é que foi? Alguma coisa assim. E ele falou, o médico está doido. Ele me perguntou o que eu acho de mudar de remédio. Cara, aí eu entrei e fiquei intrigada com aquilo, perguntei, fulano, a cena que eu ouvi agora. Falei, não. Aí ele me contou o caso. Não, ele está vindo, era uma situação, um hipertenso, que vinha com a medicação, que estava dando pouco resultado, e ele me contando para a minha consulta. Eu contei para ele, né, que eu estava acompanhando, que aquele remédio, o que ele achava de mudar, de tentar um outro remédio. E, olha só, do ponto de vista da sua dissertação, é um médico imbuído, corporificado com a coprodução. Mas, do ponto de vista do usuário, é um médico que não sabe o que ele está fazendo, porque se está pedindo ajuda para ele decidir sobre a medicação, tem um trem errado. Então, a gente está falando de tantas nuances nesse encontro para fazer emergir o sujeito autônomo, né? E eu sei que seu trabalho dá conta de refrescar essa discussão para a gente, porque ela vem como reprodução do texto da Rosana Onopo. Nunca vi um texto sobre autonomia que não recorresse a ele, mas eu acho que seu dado permite mais, sabe? O lance é a coragem, é assumir que a partir do seu dado você faz avançar a reflexão sobre o que é isso, o sujeito autônomo. Então, você tem uma riqueza, ouro puro no seu material, sabe? E o convite desaforado que eu te faço é não aproximar para corroborar os conceitos que você tem, porque eu acho que você tem mais, você pode vibrar mais essa discussão. Obrigada, então, pela essa oportunidade de diálogo, tá bom? E por confiar seu texto para minha leitura. Muito obrigada aí pelas suas contribuições, assim, instigantes, né? E eu já estou aqui me coçando para a mim, pelo menos, me provoca muito esse convite e acho um convite muito insurgente, interessante e necessário. Vou passar para a Ana.
Não sei nem o que dizer, na verdade, assim, porque eu acho que fiquei muito impactada também com o convite. Queria agradecer, Luciana, assim, pela leitura super atenta, super também afetada. Acho que esse é um ponto legal, assim, quando a gente... eu acho que eu falei um pouco isso nos meus agradecimentos, assim, né? Que quando você escreve um texto, tipo uma dissertação, na verdade ela é escrita sobre muitos afetos, né? Uma escrita sobre muitos afetos, assim. E aí, quando a leitura desse texto também é afetada, eu acho que ela corrobora com o intuito da escrita desse texto, né? Tipo, do que ele pretendia transmitir e ao que ele se propôs. E aí, eu acho que tem dois pontos, assim, na sua fala que eu acho que me instigam bastante, que o primeiro é esse, assim, desse convite insurgente de pensar esses... Que sujeito é esse sujeito autônomo? E eu acho que das entrevistas, assim, o que mais me apresenta como essa possibilidade são os pontos que tanto as usuárias quanto alguns profissionais, principalmente os profissionais da CS, eles dão uma volta naquilo que está instituído, na prática de cuidado, naquilo que é reforçado todo momento pela simetria, e eles propõem propostas inventivas, assim, que dão um giro nisso que está estabelecido, assim. Então, eu acho que esse convite que você faz para ir no dado, nessa riqueza do dado, e que esse dado ele consiga, né, em alguma medida dar conta dessa, acho que ele não vai dar conta, mas que talvez ele ajude, né, tipo, nessa reverberação dessa provocação para essa reflexão, acho que pode ser importante eu ir nesses pontos, sabe, assim, nesses pontos que dão esse giro, assim, que é, por exemplo, quando uma usuária vai, não sei se vocês lembram, assim, dessa retomada no texto, quando a usuária ela vai aprender um curativo e ela vai no centro de saúde transmitir esse curativo para as próprias técnicas de enfermagem, né, assim, ou quando a CES ela dá um giro e fala, não, eu sei do usuário porque eu tô morando na casa, né? Tipo, na casa do lado dele, ele vai me procurar no supermercado e tudo mais. Então, que essa presença no território, ela diz, né, de como esse usuário cuida da saúde, ou como ele transita, como ele pertence a esse, né, a esse nível de atenção, por exemplo, assim. Então, acho que esse ponto, assim, de retomar talvez isso que você coloca, né? Tipo assim, o que seria esse cuidado autônomo, assim, tipo, essa reflexão de pensar, talvez eu acho que o começo dessa reflexão seja um pouco voltar nesses pontos que são esses giros, sabe, assim, inventivos, essas possibilidades de construção disso que não está no script, né, assim, do que é esperado para a produção do cuidado. E eu acho que esse ponto é um ponto difícil de se pensar mesmo dessa idealização, tanto é, do sistema, mas uma idealização mesmo, né? Da própria autonomia, disso que você trouxe, né? Dos corpos docilizados, assim, porque o que que a gente espera desse sujeito, que ele seja um sujeito autônomo, né? O que que a partir da coprodução de autonomia se espera na produção de saúde, né? Tipo, se espere um cumprimento, tipo, da prescrição também, né? Uma certa obediência que retome essa lógica, ou que faça um contraponto dessa lógica. Mas como esse contraponto, né? Como é que será esse sujeito autônomo na prática de cuidado e na relação, principalmente? Eu acho que para além de pensar esse usuário, é pensar também esse profissional da saúde, assim, né? Como é que a coprodução de autonomia ela afeta, então, os profissionais? Como é que é o exercício dessa autonomia enquanto praxis, por exemplo, no exercício do profissional, no saber técnico, né? Também, assim. Então, acho que esse ponto é um ponto também importante, assim, pensar como é esse sujeito docilizado, tanto do ponto de vista, tipo, dos usuários, mas também dos profissionais, que muitas vezes também cumprem, né, uma docilização, assim, também, tipo, de como esse trabalho entra nesse cuidado, assim. E aí eu gostei muito dos seus pontos. A gente não produziu ainda, tipo, artigos da pesquisa, então acho que muito importante, assim, os seus pontos para a gente construir tanto essa parte teórica, mas também dar mais valor aos dados. Uma coisa que a Cláudia falou comigo o tempo todo foi assim, Ana, seja mais empírica, usa mais os dados, traz os dados.
E aí eu acho que eu trouxe os dados, mas ao mesmo tempo, assim, acho que um pouco uma insegurança de primeira pesquisa, de mestrado, e falar assim, eu preciso ter um arcabouço teórico muito bem consolidado, então eu preciso ir lá em Kant. Quem que pensou autonomia primeiro na modernidade foi o Kant, então eu vou ler Kant para entender Eu essa coisa. preciso da análise temática. E eu falei com a Cláudia, falei, Cláudia, como é que eu vou fazer? Então eu preciso ler Foucault, cuidar de si para poder entender e tal, a autonomia. Mandei umas mensagens para a Regina pedindo texto de empowerment, então, tipo assim, tentando construir esse arcabouço teórico para me dar uma segurança, assim, tipo, na própria análise. Eu acho que é uma insegurança de mestrado, de primeira experiência com pesquisa, né, que talvez mais para frente eu consiga me apegar mais aos dados e ir tranquila e falar, não, gente, ó, vocês falaram isso de autonomia, estão idealizados. Os meus dados estão mostrando outra coisa, então eu proponho isso, assim. Então eu acho que é um desafio, assim. E aí, acho que compartilhando um pouco dessa produção da análise também, da discussão, um ponto que eu conversei bastante com a Cláudia foi porque, num primeiro momento, a entrevista era semi-estruturada. E aí eu fui para a qualificação e tanto a Regina quanto o João sugeriram que a entrevista fosse aberta. E aí essa questão da entrevista aberta deu um giro, assim, nessa possibilidade de produção e de análise. E aí fazer a análise temática com a entrevista aberta foi um grande desafio, foi difícil, assim, porque na entrevista aberta ela não é uma narrativa, né? Mas ela tem muitos elementos discursivos, narrativos, assim, que é difícil de categorizar. Então a gente pensou mesmo, assim, se a gente colocava essa análise de uma outra forma, se a gente trazia, tipo, os casos, se a gente trazia ali uma discussão ou outra a partir dos relatos, mas eu acho que talvez isso seja um ponto importante de pensar nessa pesquisa, assim, de pensar a análise temática, porque ela ajuda a organizar essas categorias, essas possibilidades. Então, é o autocuidado, então é o vínculo, ela ajuda a identificar esses pontos, mas talvez tenha pontos muito ricos, né? Tipo, tanto do discurso dos profissionais quanto das usuárias, de que mereçam algo para além da categorização, né? Tipo, que talvez esse exercício insurgente parta principalmente da forma de analisar esses dados, assim, né? Não tentando categorizá-los, mas tentando dar, então, tipo, ênfase, assim, né? Espaço para esses pontos. Deixa eu só fazer uma hipótese de trabalho para compartilhar com vocês. Assim, talvez a pergunta, quando você fala aí, né, os seus dados que mostram maior grau de autonomia são com ACS e técnicas de enfermagem. Provavelmente isso não aconteceria num profissional de nível superior, seria mais raro de encontrar. Eu estou aqui construindo a hipótese a partir do que você acabou de falar, né? Quanto maior a competência cultural, a maior a proximidade dialógica, ACS, técnicos, ou na assimetria, né, das possibilidades de agência e de exercício de poder, mais autonomia a gente consegue, será? Estou aqui construindo hipótese, tá bom? E fazer um convite para todos vocês, quem está na sala também se interessar. Na segunda-feira à tarde, a gente vai fazer um encontro de grupos de pesquisa que se interessam por histórias de vida, história oral, quem quiser. A gente está preparando aqui um formuláriozinho. Era para ser petit, mas ficou tão interessante que a gente está convidando todo mundo que quiser ir. A gente queria te convidar, Ana, se você puder, na segunda tarde, Cláudia, Bárbara, Regina, a Bárbara, se quiserem estar conosco. Começou com o interesse do professor Aloísio, que tem trabalhado com a história de vida no legado aí do CIAMPA, e o nosso grupo de pesquisa, Narrativa, Gênero e Saúde, de compartilhar histórias e pesquisas. E aí a gente vai fazer esse encontro, a gente vai abrir, vai ter subgrupos, com oportunidades de a gente conversar mais livremente, sem PowerPoint, sem nada, sobre nossas pesquisas, e depois construir uma relatoria do que a gente encontrou de potência, discussão. Depois eu mando para vocês, tá bom? Obrigada. E aí você pode preparar umas dessas histórias que você ouviu lá e compartilhar. Legal. Obrigada. Acho que era isso, Cláudia. Ok, Ana. Luciana, gostaria ainda de trazer mais um comentário, ok? Então, vamos passar... Primeiro, eu preciso fazer uma pergunta se vocês querem fazer uma pausa ou se a gente pode passar direto para a Regina.
Pode. Então, passamos, então, agora para Regina trazer as contribuições, a leitura dela. Regina, muito obrigada de novo, né, por essa disponibilidade. A palavra está com você. Eu que agradeço, né? Um bom dia para todos. Eu que agradeço essa possibilidade de estar aqui, reencontrar também a Luciana, né? Agradeço a confiança e depois de toda essa reflexão que a Luciana traz para a gente, eu também me senti muito impactada, né, por muitas das suas colocações, Luciana, e vou trazer, né, tentar trazer então alguma contribuição aqui, né, para um diálogo, né. Eu gostei muito do seu texto, Ana Clara. Eu mandei mensagem para a Cláudia ontem à noite, falando que eu tinha gostado muito da sua dissertação, né? Assim como a Luciana colocou, né? Como que você foi encadeando o texto, isso facilita tanto para a gente a leitura, né? Porque você apresenta as suas perguntas e depois você vai retomando, né? Essas mesmas perguntas a partir do que você vai apresentando. Isso para a gente é muito bom, né? A sua apresentação também da metodologia, né? Eu acho que você teve aí o impasse em relação à Covid, que te fez, então, né, voltar para as entrevistas, né? E acho que o seu trabalho não perdeu em riqueza, né? Com essa metodologia que você utilizou, né? Então, acho que você está de parabéns, né? E eu vou chamar atenção, assim, algo que acho que Luciana já colocou muitas coisas, né? Mas alguma coisa que me chamou atenção na medida que eu fui lendo, né? E que saltou para mim do que você foi apresentando, de alguma forma você colocou em algum momento, né? Que foi sobre a questão de como que cada aspecto que você ia colocando ia trazendo a questão do tempo, né? Então, quando a gente vê, né, quando você ressalta a questão do vínculo, né, a gente tem ali, né, no vínculo a consideração do tempo, né? Quando você traz quando aparece a questão da longitudinalidade, do cuidado longitudinal, da presença do ACS e da técnica de enfermagem, né? Quando a Luciana aponta aí que esses dois profissionais talvez pudessem ser os que estivessem mais próximos aí, né, de uma possibilidade de produção de autonomia, né, eu fiquei me perguntando, né, também, né, em especial com a ACS, né, será que isso não tem a ver com esse tempo de construção desse vínculo, um tempo que está relacionado com uma possibilidade de reflexividade, né? Então, a reflexividade pede tempo, né? Pede tempo. Então, quando a gente vê as dificuldades do serviço, né, os desafios colocados ali no serviço, na estrutura, na organização, né, as consultas que têm que ser mais rápidas, né, o número, né, de demandas, tudo isso vai impondo, né, para a equipe, né, para quem recebe o usuário, para o próprio usuário, a impossibilidade ou a dificuldade de reflexividade, né, que está ligado diretamente à praxis que você apresenta aí, né, no seu texto, e está relacionado com a praxis. Quer dizer, a praxis, ela pede reflexividade, né? Então, a praxis, ela tem sentido, né, se você, na medida em que experimenta, você pode refletir, né, sobre o que você fez e repensar, né, e se reposicionar, né, e fazer novas propostas de transformação, que seja, de mudanças, né, e a partir
dessa nova experiência, você continuar refletindo, retroagindo sobre o que você está fazendo. E isso pede tempo, né? Isso pede tempo. Então, isso me chamou atenção, foi me provocando, sabe? À medida que eu ia lendo e que eu ia, né, constatando, assim, olha, tem a questão do tempo aqui, né? Tem a questão do tempo nesse outro ponto, né? Então, outro aspecto também que eu fiquei pensando assim, sobre a importância, né, para pensar a produção de autonomia, é sobre a informação, né, o acesso à informação, né, a democratização no acesso à informação, que está relacionada a essa experiência que essas pessoas trazem para você, mas está relacionado também a um acesso à informação que é tanto sobre a própria saúde, quanto no âmbito político, no âmbito do direito, né? Porque a impressão que me dá é que, e o que eu me pergunto é, será que as pessoas, né, as usuárias, né, elas têm o conhecimento do próprio direito, né? Aparece no seu texto em relação ao controle social, e eu acho que é isso, né? O SUS coloca isso, o SUS diz para a gente, a proposta do SUS diz para a gente, quando a gente estuda também, né, a produção de autonomia, de uma proposta de sociedade, né? Então, Castoriadis ele vai falar, o sujeito autônomo é possível numa sociedade autônoma, né? O sujeito autônomo, ele existe se existir uma sociedade que permita o questionamento, que permita a crítica, que possibilite o acesso à informação, que permita a reflexividade, né? E que se permita debruçar sobre as suas próprias proposições, né? E como é que a gente faz, então, né, para poder dar conta disso, né? Ou viabilizar isso, ou possibilitar isso, né? Então, para além, né, dessa produção de autonomia, da autonomia individual, que está no usuário, que está no trabalhador, e de uma produção de autonomia, de uma coletivização que pode estar associada com os dois, com a comunidade, enfim, com o território, né, tem a possibilidade que está inserido numa sociedade como a que a gente está, no momento em que a gente está, possibilita ou não, né, essa coprodução, né? Quando você fala das condições crônicas, né, as condições crônicas remetem de novo à questão do tempo, né? Talvez aí esteja talvez esses usuários, os bons usuários, né? Porque eles também tenham tempo, né, com a própria experiência da condição crônica, de refletir, né, sobre a sua saúde, né? Então, eu acho que é isso, assim, que eu queria te ouvir, assim, como que você pensa essa questão do tempo, né? E como que você pode avançar na reflexão para pensar uma autonomia coletiva de uma forma mais ampla. Eu acho que é isso que eu queria trazer, né? Uhum. Ótimo. Obrigada, Regina, pelas suas indagações. Vamos ver aí o que a Ana Clara vai trazer para a conversa. Obrigada demais. Regina, obrigada, viu, pela disponibilidade, pela leitura também, por ter topado de novo essa banca. Então, eu acho que eu queria começar com um ponto que é, semana passada eu fui apresentar a pesquisa a convite da professora Débora no FMG para os alunos de políticas públicas, de psicologia, uma disciplina de políticas públicas, entre elas, eles estavam refletindo sobre o SUS, alunos do início da graduação, assim.
E quando eu fui apresentar minha pesquisa, a principal coisa que eles me questionaram foi sobre o acesso à informação. Eles falaram, Ana, mas essa autonomia, então, tipo, tem a ver com a pessoa estar mais informada. E eles me fizeram uma pergunta super interessante, que eu acho que tem a ver com isso que você diz. Ele falou, mas qual informação? Que tipo de informação? Né? E aí eles falaram, por exemplo, aí eles me deram um exemplo assim, por exemplo, tem algumas pessoas que têm acesso à informação de que se tomar vacina vai virar jacaré. E aí é uma informação. E aí ele decidir não tomar a vacina da Covid é um processo reflexivo e é uma produção autônoma. Então ele teve autonomia porque ele não tomou a vacina, porque ele teve acesso à informação. E aí eu achei essa pergunta dele super pertinente, assim, com o tempo que a gente está vivendo, e eu acho que pertinente um pouco também com a sua fala, nesse sentido, assim, desse acesso à informação, dessa democratização do acesso também, mas também casado com essa sociedade, com o contexto que a gente tem vivenciado, tanto político, social, mas também na saúde, né, assim. Então, eu acho que esse ponto, assim, dessa reflexão, né, tipo, da autonomia com a informação é um debate assim que ele é um debate difícil de fazer, né? Porque assim, qual informação que é essa? Como é que é construída essa informação, né? Assim, e aí tem uma usuária que ela fala uma coisa super importante, assim, ela fala que para além de, por exemplo, saber que para diabetes você tem que tomar insulina, é importante que o usuário saiba, tipo, por que tomar insulina, né? Assim, e qual tipo de insulina, de que modo, e ela fala, para além tipo, da educação, da transmissão, da informação, não é só a informação, mas é a transmissão tipo, da informação para um conhecimento, né? Assim, e de que modo esse conhecimento vai fazer um lastro para ser produtor de autonomia, né? Assim, então, eu acho que é o acesso à informação, mas de pensar qual é essa informação, se essa informação de fato democratiza, se ela possibilita o acesso, ou se, na verdade, ela dificulta o acesso, e que ponto também é preciso a gente entender, tipo, para além da informação, mas também uma construção de um processo de educação popular, de educação permanente, de transformação dessa informação em conhecimento, né? Assim, então, acho que o exercício, tanto das profissionais quanto dos usuários, no que cabe a isso, é esse ponto, assim, porque essa informação, por exemplo, ela pode corroborar, né, com essa proposta de sociedade. A construção dessa informação com conhecimento, com educação, ela pode propor, né? Tipo assim, uma sociedade que seja uma sociedade que possibilite mais a coprodução de autonomia. E aí, sobre a questão do tempo, Regina, assim, o tempo é uma questão para mim. Mas, e eu acho interessante que isso, né, tipo assim, apareça na escrita de uma maneira que em momento nenhum eu usei a palavra tempo, assim, né? Tipo, eu fiz uma construção sobre o tempo e tudo mais. E eu acho interessante que você pegou isso, assim, né? Um ponto muito analítico, assim, né? Tipo, de construir, tipo, nessa produção que eu fiz, né? Tipo, sobre a estrutura do centro de saúde, sobre as relações, pegar o tempo como norteador da sua análise, assim. Eu achei super legal, super importante, super reflexivo. Me instigou também. E aí, a questão do tempo, eu acho que tem uma entrevista de uma profissional, e o tempo foi assim, o que deu o tom da conversa na entrevista, porque era uma das primeiras entrevistas, não sei se a Cláudia lembra, foi uma das primeiras entrevistas, era uma técnica de enfermagem, e foi uma das primeiras entrevistas e ela me disse o quanto o tempo estava fazendo falta. E era, né, tipo, no momento mais de maior contenção, assim, né, tipo, de relações e tudo mais da Covid, era um tempo que a gente estava mais fechado, de distanciamento, e ela falou que isso fazia muita falta na construção do cuidado que ela acreditava no centro de saúde. E ela vai dizer assim, ó, eu tento fazer um movimento de escuta, de conversar com o paciente, de ouvir, de construir a história. Ela é uma profissional que também trabalha na saúde mental. Então, ela, no Sersan, ela tem essa ideia de construir coletivamente a narrativa do sujeito. E aí ela vai me dizer assim, tá fazendo falta o tempo. Porque o tempo, ele possibilita a qualidade do atendimento, a qualidade da escuta. É preciso tempo para poder ter uma escuta qualificada. E aí isso marca muito a entrevista com ela, e eu acho que dá um tom, assim, também, tipo, das outras
entrevistas, nisso que os profissionais sentem muito, que precisa de uma organização do centro de saúde que possibilite mais tempo, mesmo assim. E eu acho que não é à toa que o que aparece mais, né, tipo, nessa possibilidade de construção do tempo é o ACS e o técnico de enfermagem, porque eu acho que tem essa coisa do tempo com a proximidade também, né? Não é só o tempo alargado para a prática, mas o tempo de conhecer, do vínculo, inclusive, né, assim. E aí, aparece também nas entrevistas com alguns outros profissionais que, por exemplo, o NASF tem mais tempo, porque a agenda do NASF é uma agenda mais possível do que a agenda da equipe de saúde da família, né? Mas, ao mesmo tempo, quem tem mais, que passa mais tempo com o usuário é a equipe de saúde da família. Então, assim, acho que o tempo, ele entra, assim, permeando tanto nessa coisa da qualidade, do tempo da prática, mas também no tempo das relações, né? Assim, por isso a rotatividade é um problema, porque você não tem possibilidade de criação de vínculo, né? Se muda o médico da equipe da saúde da família todo mês, né? Assim, então, acho que a construção dessa possibilidade de coprodução de autonomia que é permeada pelo tempo esbarra nesses desafios estruturais, assim, que eu acho que, como a Luciana falou, que tem um desafio muito difícil na saúde, que é a assimetria das relações, eu acho que também é um desafio essa questão estrutural mesmo, de como a rede se organiza e como é a demanda na rede, tanto para os profissionais quanto para os usuários, para que seja possível esses processos mais reflexivos, né? Assim, então, acho que é um desafio da APS. Se eu acho que a APS é o lugar potente para isso, é também o lugar que está incumbido desse desafio, né? Assim, de dar esse giro no que é possível construir de cuidado, né? E aí eu acho que passa por essa ideia, assim, não dá para construir, né? Tipo, a autonomia só do sujeito. Com acesso à informação, por exemplo, o que esse sujeito vai fazer com essa informação e tudo mais. Por isso que é importante construir essa proposta de sociedade, né? Assim, porque se tenho acesso à informação e eu posso não tomar a vacina e isso ser considerado autônomo, daí não faz sentido. Faz sentido se for uma construção de uma sociedade autônoma que entenda esses processos, essas informações e a transformação desse conhecimento para democratizar o acesso, mas também para uma capacidade reflexiva que é crítica e que caiba, inclusive, essa pluralidade de críticas que se é possível fazer quando você consegue refletir sobre o seu processo de agir em saúde. Não sei se fez sentido para você, assim. E aí, só um último ponto que eu queria colocar, que a minha primeira aproximação com pesquisa na saúde foi na iniciação científica com o Cornelis. E aí eu participei numa pesquisa que era justamente sobre controle social. E eu fiquei muito instigada com controle, participação, assim. Então, acho que essa escrita dessa pesquisa também é muito permeada por isso, assim, de que eu aposto demais no controle social, sabe? Assim, eu ia para conferência, para conselho, para as coisas todas, porque eu achava que ali era a possibilidade. E aí, quando eu vou para entrevista com os usuários, eles falam, a gente tem que organizar. Um usuário fala, a gente tem que organizar, não dá para a gente só reclamar, eu vou chamar o pessoal para conversar. E eu penso, gente, onde que está o Conselho Local de Saúde? Onde que está essa potência dessa insurgência, dessa possibilidade de coprodução na rede de dependência, sendo atrelada e corroborada com essa ideia de direito, né? Com essa ideia do entendimento, por exemplo, do controle, né? Assim, então, acho que não dá para a gente fazer uma construção de coprodução de autonomia sem falar do controle social e sem falar desse exercício dessa cidadania. Eu acho que esse exercício do controle social é o que, de fato, possibilita uma autonomia na sociedade, né? Assim, que é para além do cuidado restrito na prática. É um exercício do cuidado no exercício no mundo também, né? É. Não sei se te responde. Com certeza, totalmente, né? Acho que essa questão do controle social, eu não sei se eles têm acesso ao que significa isso, né? Muitos não têm. Eu vejo pelos usuários, né, com os quais eu tenho contato, assim, muitos não têm, né? Eles não conhecem, às vezes, a própria Associação dos Usuários, né, de Saúde Mental, que é uma associação que tem um papel importante no controle social, né? Mas muitos usuários não conhecem, né? Então, quando eu vi você colocando também do controle social, eu acho que esse é um tipo de informação importante, né? Que precisa chegar a eles precisam entender dessa possibilidade, né? E eu acho que um outro ponto, assim, que eu acho que eu fiquei muito tocada nas entrevistas, no primeiro momento eu tinha
ficado muito apaixonada com as entrevistas das usuárias e pensado, meu Deus, tipo, tem umas entrevistas de profissionais que estão muito difíceis, assim, que estão reverberando muito essa ideia técnica, muito afastada, muito prescritiva. Mas aí depois eu fiz um giro de pensar que, na verdade, tanto as profissionais quanto os usuários, eles rebolam e fazem, tipo assim, processos inventivos para dar conta dessas dificuldades, desses desafios que são culturais, que são sociais e que permeiam e atravessam a prática clínica, a prática do cuidado o tempo inteiro, né? Assim, então eu acho assim que tem um ponto que tem tanta potência, tanto nos trabalhadores quanto nos usuários, que essa potência às vezes ela é usada para poder dar conta desses gargalos que aparecem como desafios. Mas imagina se a gente conseguisse, de fato, usar essa potência para a construção tanto da atenção primária, da lógica do cuidado, mas também dessa construção desse processo pautado na construção de uma sociedade autônoma, né? Sim. Bom, então, gente, agora é aquela hora que a gente combinou no início. Eu, Luciana e Regina vamos sair para o outro link. Eu peço a Regina e Luciana para a gente sair mesmo, depois a gente volta, tá? Só para não dar interferência e tudo. Aí a gente sai, o link eu já mandei para vocês duas no WhatsApp, tá? E aí a gente, rapidinho, a gente já volta aqui, tá bom? É daqui a pouco, pessoal. Beleza. Quem está assistindo, se quiser abrir a câmera e falar um oi. Achou? Oi, amiga! Oi. Ah. Oi, mãe. Arrasou, viu? Gostou? Amei, viu? Tive que sair, viu? Oi. Gostei muito. Gostei muito. Eu tive que sair um pouquinho, mas eu vi, foi show. Beleza, amém. Beijo, viu? Com Deus. Tchau. Tô sendo aqui, tá, amiga? Galera falou com É. suas amigas da rede, conforme você ia falando, elas iam comentando. Meu pai falou que tá sem som. Ô, Ana, Oi. eu consegui conectar no Ah, YouTube, conseguiu? só que mas tinha que ser pela aba do navegador, por isso que não estava dando, porque o Teams, eu não sei, não estava aparecendo o coisinha para colocar o áudio, sabe? Mas agora deu, assim, agora é bom que a gente já sabe como fazer agora. Sim. Ô, Ana, Avi e o seu pai acho que não conseguiram, não, viu? Acho que Avi a Vi conversou comigo agora. conseguiu. Ela entrou uma hora. Mas depois ela teve que sair, que ela estava na aula. Seu pai acho que não conseguiu, não. Alô? Falou. Mas esteve bem, tá? Depois eu passo para eles. Com Deus, beijo. Beijo. Aí depois eu vou fazer, vou colocar o vídeo, Ana, não sei se acha interessante também, a gente pode fazer isso. A gente coloca lá, né? Sim, eu posso editar direitinho, cortar aquela primeira parte, né? Uhum. E aí coloco lá. Mas arrasou demais, Ana. Parabéns, viu? Obrigada. E perdão pela questão da transmissão.
Oh. Ei, Luana, que bom que você tá aqui. Bom te ver. Bom, ainda aguardando, então, a volta da Luciana e Regina. A Luciana pediu para eu voltar já. Uhum. Voltei. Consegui voltar. Ótimo. Agora falta só a Regina, né? Uhum. Será que a Regina se perdeu aí no meio do caminho? Ela é da instituição, né? Ai, Ela tá tá aí. chegando. Pronto. E a Ana, aliviada aí? Ainda não. Ainda não. Gente, então, rapidamente eu vou passar aqui para a leitura da ata e depois uma outra palavra aqui, também, Ana, podendo ter esse espaço aí para fazer algum último comentário. Mas, enfim, então, ata de defesa da dissertação da aluna Ana Clara Rocha Franco, realizou-se no dia 30 de novembro, às 8 horas, online, né? A defesa da dissertação intitulada Com a Produção de Autonomia na APS-BH, apresentado pela Ana Rocha, graduada no curso de Psicologia, como requisito parcial para obtenção do grau de mestre em Psicologia. A seguinte comissão examinadora: professora Cláudia Penido, orientadora, professora Luciana Kindi, da PUC Minas, e professora Regina Ribeiro, da UFMG. A comissão considerou a dissertação aprovada. Parabéns. Parabéns, Ana. Que Beijo, ótimo, mestra. né? Parabéns. Esse momento aguardado, né, Ana? Olhar para a cara da Ana, agora é ver a cara do alívio, né? Ô, Ana, a gente está com o horário assim, mais adiantado, mas eu não queria deixar de falar duas ou três coisas aqui, muito rapidamente. Primeiro, eu queria dizer, para quem não conhece, aí, inclusive para a banca, que a Ana Clara, ela se confunde um pouco, ela é daquelas alunas que se confundem um pouco com a minha própria trajetória na UFMG. A Ana foi minha aluna, depois ela foi monitora de uma disciplina, depois ela participou do grupo de estudo, ela participou do PET Saúde,
que eu era tutora também, não foi isso, Ana? É tanto tempo já que eu já não estou nem lembrando os detalhes, mas depois ela entrou para o grupo e virou orientadora de mestrado, né? Então, foram muitas as oportunidades de troca, né? E que eu acho que hoje ela encerra aqui, né? Ou pelo menos suspende aqui por um tempo, com um produto que foi fruto de um esforço muito grande, que eu reconheço, até comentei com o pessoal ali agora, assim, Ana, imagina, gente, ela veio da militância estudantil também, ela se forjou, né, nessa questão da participação política, dessas construções coletivas, coproduzidas, e o fato de nós termos passado para o mestrado no momento, né, no auge da pandemia, e ela hoje se referiu a isso, eu não tive uma aula presencial. Gente, isso é muito impactante. A gente não pode naturalizar isso e achar que a vida segue de qualquer forma, né? Assim, a produção da Ana, o processo dela de construção da pesquisa foi muito atravessado por isso. Nós mesmos do laboratório ficamos muito tempo sem nos encontrar presencialmente, não tínhamos espaço físico adequado, chegamos até a nos encontrar em alguns momentos, mas assim, a Ana acompanhou outros projetos de pesquisa, né, Ana? Outros processos, já como participante do laboratório, que não foram dela e que foram muito mais presenciais, participativos, de trocas muito mais intensas. É uma pena, sobretudo em se tratando da Ana, né, que tenha toda essa questão dessas relações, né, do aquente, das trocas, das coproduções, né? Espero que a gente consiga fazer outras invenções mais para frente, de modos menos estéreis, né, Ana, no sentido do calor da troca, né? Mas, de toda forma, eu queria ressaltar que, assim, queria te parabenizar pelo enfrentamento agora da sua temática. Eu acho que foi uma temática muito difícil, gente. Eu acho que foi uma das dissertações, talvez mais, cujo tema tenha imposto maiores dificuldades, para mim, particularmente, na orientação. Porque é isso, quando eu falava, Ana, volta aí, vamos dar uma dimensão empírica, porque senão vai ficar uma discussão filosófica idealizada também do SUS. Sempre isso foi uma preocupação, né? E agora, com o encorajamento de vocês para os avanços, que eu acho muito pertinentes, né, de nos determos aí, né, Regina, nessa análise super importante que gritou o tempo todo do tempo, né, e outras tantas mais, e Luciana nos chamando aí para irmos além, né, dos autores e do que aparece de uma forma mais fácil, né, pensando aí nesses, entenderia talvez como essa produção de subjetividade. Aí nessa troca, né, nas práticas em saúde, eu acho que é estimulante, e agradeço à banca pelas brechas e aberturas que nos deixa sempre a melhor banca, que deixa brecha e abertura para continuar, né, Ana? E, então, gostaria muito de agradecer também, Ana, a parceria, a confiança, né? E seguimos por aí, né? Enfim, aí passando a palavra para você para as últimas considerações, né? Obrigada. Então, gente, eu só tenho a agradecer. Agradecer à banca, agradecer a Cláudia pela orientação. Ontem eu encontrei com a Cláudia para treinar, assim, eu não consegui apresentar. Falei, nossa, Cláudia, acho que não vai dar certo. Acho que eu tô muito nervosa, não vou conseguir, não vai dar certo. E eu acho que eu já até estava mais tranquila, a coisa foi fluindo. Porque eu acho que nessa coisa do encontro também, a coisa vai se forjando e sendo mais possível, né? Assim. E aí foi um desafio, né? Tipo, eu acho que isso que a Cláudia falou é realmente um ponto, assim. Eu gosto dessa coisa do encontro, do movimento, da educação popular. Então, tipo, essa coisa é uma coisa muito cara para mim, né? Tipo, é de onde eu parto, assim. E aí, passar por esse mestrado todo online, todo distante, assim, foi um desafio. Mas o ponto todo que fez fazer sentido foi no encontro com os profissionais e com as usuárias, né? Quando fui para campo, tudo fez sentido, assim, né? Tipo, construir esse processo de coprodução de autonomia, tipo, também nesse encontro, assim. E eu estava conversando com a Marcela, que é a minha dupla, assim, nesse mestrado, e a gente falando, assim, que esse processo das entrevistas também é um processo que tanto para os profissionais quanto para as usuárias, mas para a gente, enquanto pesquisadora, também é super reflexivo de pensar, né? Tipo assim, e de ali elaborar coisas, né? Tipo, dali ser potente nessa proposta, assim. Então, acho que isso fez todo sentido para mim, para construir essa dissertação. E queria agradecer por essa possibilidade, Cláudia, pela orientação super atenta, super convocando.
para a escrita. E aí eu acho que só para fechar, assim, teve um ponto que eu aprendi lá atrás nas minhas vivências de saúde com o núcleo de saúde do MST, que eu até coloquei no projeto que para o MST a saúde é a capacidade de lutar contra aquilo que oprime. E aí eu pensei que também produzir sobre saúde também é pensar sobre aquilo que nos atravessa, sobre aquilo que, de alguma medida, nos instiga para poder fazer um giro, para poder mudar com aquilo que está instituído, né? Eu acho que pensar o trabalho em saúde é também pensar nessa possibilidade de mudança, de transformação, de exercício da cidadania e fazer saúde, pesquisar saúde também. Então, acho que parte um pouco daí a minha ideia, né? Tipo assim, que saúde é isso, mas também construir, pesquisar e pensar saúde também é uma forma de pensar sobre essas opressões e sobre esse exercício da cidadania na praxis, né? Então, acho que é um pouco isso, gente. Muito obrigada. Eu estava muito nervosa. Bom, mas de toda forma, Só né, quem me a gente vai... acompanhou sabe do meu nervosismo. Olha, de toda forma, assim, a gente vai ter um momento presencial, né, contar aqui para a banca que acho que é dia 19, né, a Ana tem gostado de percussão, ela vai se apresentar e nós vamos fazer uma confraternização de final de ano dia 16. na apresentação de percussão dela. Espero que a gente tenha um momento minimamente quente, né, no samba, antes de encerrar o semestre, né? Bom, para finalizar. Gente, então, muito obrigada, né, pela participação de vocês, por quem está aí. A gente não sabe bem se a família, amigos, colegas. Ligar as câmeras para fazer fotografia, né? Aí já liga já, ó. Aí já tem uma. Gente, maravilhoso. Adorei. Então, muito bom, Ana. Ótimo. Então, Ana, só fazer uma nota aí, então. Enquanto o povo abre a câmera para fazer a foto, só uma nota. Tá certo, a gente sofreu pra caramba com esse negócio da vida online, né? Mas a gente entrou em isolamento na PUC dia 16, dia 18 eu já estava agendado uma banca, vamos fazer, foi minha primeira banca online, e a Valéria participou dela, né? Nossa querida, amada Valéria Freire. Você conhece ela, claro, né, Cláudia? Aí a Valéria falou alguma coisa que foi um mantra durante todo o isolamento e essa vida online forçada, porque agora a gente está aqui voluntariamente, poderia ser presencial essa banca. Se a gente quisesse, a gente conseguiria, não é? Não, Luci, o lance foi justamente o tempo, porque às 10 não tinha mas como ser para aí a gente marcaria outro dia. Vamos combinar. Nossa agência na construção. Prazo dia 30. Cláudia, vamos lá. Acho que a gente podia ter mudado a data. A Valéria disse uma coisa que me marcou muito. Ela falou, olha, nós estamos impedidos, naquela ocasião estávamos impedidos de circular, mas isso não significa que afetos não devam circular. Eu acho que a gente subestima o tanto de coisa que a gente potencializou também por aqui. É que a gente se enfarou, mas não ao ponto de continuar fazendo reuniões online, pela praticidade. A gente tem ganhos. Pronto, falei. Então, acho que tem coisa quente que acontece aqui também. Pronto, falei de novo. Foto, gente. Igual, né? Tema não é a mesma coisa, né? Não, é outra coisa. Mas... É outra coisa. Não necessariamente. Mas a gente tem que tirar o bom do que a gente tem também como possibilidade. É claro, tem outros tipos de encontro, né? Outras produções. Bom, tem alguém esperando já admitir? Vamos parar de falar para ficar bonita na foto. Tá bom. O Ana, chega para cá seu cartaz aqui também para aparecer. Aí, para aparecer o seu cartaz. Pode tirar. Que lindeza. Muito bom. Ótimo. Gente, então, mais uma vez, obrigada, né? Valeu, viu, Ana? Obrigada, Cláudia. Tchau, gente. Obrigada. Tchau. Um abraço.